Olá, queridos alunos! Hoje eu trago um vídeo para vocês aqui em que eu vou falar de vários assuntos importantes, tá? O primeiro assunto que eu vou falar aqui é de socket multi-client. Por quê? Eu vou ter um server aqui ligado em dois clients, ou seja, esses clients vão mandar mensagens simultâneas para esse server, né? Ou seja, são 3 ESP32, né? E aqui eu implementei um controle remoto. O importante disso é que eu fiz meu próprio callback, então eu também vou falar de callback, eu vou falar de multi-client, de vários clientes ligados num server, tá? Então são muitos assuntos importantes aqui, tá? Roda a vinheta agora! Bom, continuando aqui, né, no nosso exemplo, vamos falar aqui da intenção da aula. Primeira coisa é mostrar funcionamento de multi-clients. Segundo, eu não vou falar nesse vídeo, mas a intenção dessa aula, que na verdade eu vou desmembrar essa aula aqui em duas, tá? Primeiro eu vou mostrar o circuito funcionando, tudo, o controle remoto, e depois, na segunda aula, eu vou falar da lib, né? Mas então a intenção é criar uma lib que vai nos avisar através de um callback sobre a mudança de status dos pinos que acontece no ESP32 client, conectado a um ESP32 server. Nós vamos mostrar também, ainda nesse vídeo aqui, o funcionamento das funções callback. Lembra que várias vezes, deixa eu falar aqui, ó, várias vezes, em comunicação de dados é muito comum, né? Quando você tem um receive, quando você tem alguma coisa, que você automatiza isso, né, de uma maneira melhor quando você cria uma função callback. Por que é interessante usar a função callback? Principalmente porque você não tem que colocar lá no teu loop principal, você não tem que ficar toda hora checando se tem mensagem, Ao passo que quando tem callback, imediatamente a função que recebe a mensagem é chamada naquele momento. Então, eu vou mostrar isso aqui, só que agora é diferente, porque a lib não está pronta, fui eu que fiz, e o callback fui eu que fiz. E eu vou fazer questão de, na próxima aula, detalhar bastante a lib. Eu não vou falar da lib agora, eu vou falar da lógica cliente-servidor, né? Eu acho que é a primeira vez que eu falo de conexão socket com vários clientes. Eu não lembro de ter falado isso, eu acho que eu não falei ainda. Então aqui é interessante porque é um server mesmo, ele guarda a informação de vários clientes, né? Então vem comigo agora. Bom, vamos lá. Gente, agora eu quero que você assista o vídeo, veja o circuitinho funcionando. 2 ESP clients com ESP servidor. Vamos lá. Olá pessoal, então aqui essa aqui é a nossa montagem de hoje, né? Onde eu tenho 2 clients e o nosso servidor aqui. Então observe o seguinte, né? Que se eu aperto o botão de um client, ele imediatamente manda para o server e o callback responde, né? Ou seja, eu tenho um callback que acompanha essa recepção, né? Então eu vou pegar agora os 2 clients, ó, o cliente 1 aqui, o cliente 2, ó, tá vendo? Ó, eu posso manter apertado os dois ao mesmo tempo, ó. Então o server está recebendo dos dois, tá vendo? Aqui, ó. E observe, ó, olha a rapidez, ó. Olha como ele responde rápido, mesmo abrindo e fechando a conexão, tá? Então é super rápido. Eu posso apertar aqui, ó, todos simultâneo aqui que ele vai responder, tá vendo, ó? Ó, o mecanismo do callback, ó, olha lá, acendeu todos os LEDs, ou seja, os 2 clients estão mandando simultâneo, né? Tá vendo? Então, esse daqui é o nosso exemplo de hoje, pessoal. Bom, gente, aquele recado. Para você pegar as libs, você tem que se cadastrar aqui nesse endereço, fernandok.com, se cadastra, depois clica no e-mail que eu te mandei, e aí você vai estar autorizado a baixar essas libs, tá certo? Bom, aqui, gente, é um exemplo do cliente, tá?
Então o client o que é? Nada mais é que são dois controles remotos com dois botões cada. Se eu aperto esse cara, ele vai mandar uma estrutura de dados que diz que o determinado botão, no caso aqui, por exemplo, o 21, botão 21, ele mudou de estado. Ah, mudou de estado, então avisa o server lá. Eu, no caso, montei dois desses caras aqui, quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Está vendo? Eu tenho o cliente 1, aqui eu tenho o cliente 2, né? E aqui é o meu server. Simplesmente, né? Onde eu tenho que esses dois aqui, né? Tá vendo? Esses dois botões aqui se conectam cada um em dois LEDs, tá? Certo? Isso é legal porque você pode, com a mão mesmo, testar o controle remoto. Você tem dois controles remotos para um único servidor. E você pode pensar assim, ah, mas Fernando, para que eu vou querer isso, né? Para que vai me servir isso? Mas pensa bem, olha a utilidade disso. Imagina que esse cara aqui é um LoRa. Você, ao invés de ter botão aqui, você pode ter sensores, atuadores em cada um desses servers e eles podem estar a muito longa distância, e esse cara aqui, ele está em 802.11 aqui, né? Ele pode ter 802.11 aqui, né? Comunicando com o TCP normal, e pode ter um gateway LoRa a longa distância também. Percebe isso? Ou podia ser também um GPRS. Então, veja que você veja a grande utilidade disso daqui, né? É lógico, aqui é 802.11 também, né? É a rede TCP/IP, você está numa rede TCP/IP, e ainda você pode usar esse cara como um gateway, tanto para GPRS, quanto para LoRa, quanto para algum outro tipo de comunicação longa distância, tá? Então você pode estar pegando na fábrica em 802.11 e mandando esse cara a longa distância. Tá? Então, assim, isso tem muita aplicação. Quer dizer, o controle remoto foi mais uma maneira fácil de você testar e enxergar a comunicação, tá? Foi para gerar um aprendizado. É lógico, dá também. Você quer fazer um controle remoto aqui? Dá perfeitamente, vai funcionar desse jeito aqui, tá certo? Bom, então, o esquema, você segue aquele esqueminha que você viu lá e vai funcionar, tá? Você viu que é simples, né, para montar isso aí. O fluxograma do server, tá? Primeira coisa que eu faço, eu crio um access point aqui no meu server, tá? Aí eu crio um server socket e eu adiciono a função callback, tá? No que eu adicionei a função callback, o que eu faço? Eu faço uma pergunta. Tem um novo client? Se sim, eu adiciono na lista e venho para cá e eu pergunto, algum cliente da lista quer enviar dados? Se sim, eu faço a leitura e chamo o callback. Se não, eu volto para cá. Aqui também, se eu não tiver um novo cliente, eu entro para cá também e verifico se algum cliente da lista quer enviar dados. Ou seja, eu estou o tempo todo perguntando se os caras querem enviar dados, certo? Então é assim que funciona. Lembrando que isso aqui é o loop, tá? Isso é importante. Esse cara está no loop. Agora, esse aqui é o fluxograma do client, tá? O que faz o client? Né? Client loop, né? Está conectado ao Wi-Fi? Pergunto. Se sim, o pino mudou de estado? Se sim, conecta ao server socket, envia o número do estado do pino para o server e depois desconecta o server socket. Aqui, na possibilidade de não, conecta o access point, porque tem que conectar. Aí o pino mudou de estado? Não, se não mudou, continua no loop, certo? Então esse aqui é a lógica. Agora vamos olhar, vamos entender o código fonte, certo? Bom, tem um detalhe aqui, gente. Para você compilar esse exemplo, você vai ter que baixar a minha lib. Eu fiz essa lib, eu criei classe, então assim, é uma lib orientada a objeto, tá? Que depois eu vou explicar como é que eu implementei a lib. Qual que é a ideia? É ensinar vocês a fazer lib também, né? Bom, então você vai ter que baixar a lib e você vai jogar todos os arquivos, são 5 arquivos, tá? Na pasta Arduino Libraries põe lá lib Fernando, por exemplo, né? Ou põe lá Remote Client, alguma coisa assim. Aí
Vamos lá então no nosso client.ino, tá? Wi-Fi remote client.ino, né? Faz parte da nossa lib, esse .h já é da minha lib, tá? Aí SSID, isso aqui, password e server port que eu estou usando port 5000, tá? Pin count, por que pin count é 2? Porque só tem 2 pinos, tá? No caso aqui do Wi-Fi eu estou colocando ele no 23 e 22, tá? Remote client, pin numbers, vírgula, pin count. O que eu estou fazendo aqui? Aqui já é um método que eu estou criando o meu servidor, ó, tá vendo? Eu estou criando o remote client. Então eu tenho lá, vocês vão ver depois na classe, eu tenho um método construtor. Então sempre que a gente instancia assim, é porque lá na classe tem um método construtor. Então calma, se for, Fernando, eu não sei o que é classe. Na próxima aula lá eu vou te ensinar o que é classe, tá? Vamos considerar assim, eu vou explicar esse server client aqui como uma espécie de infraestrutura para você entender a lib e para você entender classes, tá? Como é que faz uma classe. Vamos lá, olha aqui, uma coisa legal é que quando você faz uma classe, né, bem feitinha, você vai ver que o teu código fonte principal, ele reduz muito de tamanho, porque você está fazendo quase tudo lá na classe, né? Primeira coisa, serial begin, 115.200, connect Wi-Fi, né? Vou conectar. Aqui já é um método nosso, o remote client de set server address and port. Então eu vou pegar esse argumento aqui, eu vou pegar o gateway e o server port, passando esses caras como argumento, tá certo? Beleza. Agora eu tenho aqui connect Wi-Fi. Gente, connect Wi-Fi é meio arroz e feijão, né? Primeira coisa, eu faço um serial print, imprimo o SSID, aí eu chamo aquele método que, né, quem tá vendo meus vídeos aí, tá careca de ver eu chamar wi-fi.begin com SSID e password, né? Aí eu entro para conectar. Se o Wi-Fi status está diferente de conectado, eu fico esperando aqui, dando delay e fica imprimindo aqueles pontinhos assim na tela. Se ele passou aqui porque ele conectou, eu imprimo que ele conectou, tá? O loop, gente, o loop também o loop é interessante. Você lembra que toda vez eu falava assim, quando usa callback, o loop geralmente tem quase nada, né? Aqui é o caso. Qual a diferença? A diferença é que você não sabia nunca o que acontecia dentro do loop. Agora a diferença é que eu vou mostrar para você, porque quem fez a classe sou eu. Quem criou os métodos fui eu. Vou explicar método por método como é que esse negócio funciona. Então vamos lá. Aqui eu verifico se está conectado. Se não tiver conectado, eu conecto ele, tá? Tá mistério nenhum aí. E aí eu venho para um método que é um método que eu criei lá, que eu faço o remote client chamar o método loop. Beleza, chamou o método loop, acabou. Tá? Só faz isso. Aí lá dentro é que acontece tudo, certo? Beleza. Gente, server.ino. Vamos lá no server.ino agora. Wi-Fi remote server.h é da nossa lib. Remote server.h. SSID, password, mesma coisa. Server port, tá? Aí, o que eu faço? Eu chamo remote server, eu instancio um remote server com o argumento server port, que é o caso 5000, né? A porta que eu estou usando aqui, certo? Bom, aí eu vou em setup e serial begin, create Wi-Fi AP, porque agora esse cara não é server, então ele tem que ser um AP, diferente do outro lá. Esse cara é um AP. Aí o que eu faço? Gente, eu inicio o remote server para que ele possa receber conexão. Aí eu dou remote server.begin. Gente, quem é que criou esse método remote server.begin? Fui eu, é da minha lib esse aqui. Certo? Então a diferença é que depois eu vou explicar essa lib. Passamos a função que será usada no nosso callback quando um pino do cliente mudar de estado. Aqui, ó, remote server.onStatusChange, status change. O que acontece? Quem que é essa função status change? É esse caboclo aqui que é o callback, entendeu?
aqui eu estou registrando o callback. Eu falo assim, amigo, você é o callback, certo? Bom, aí, create Wi-Fi AP. Bom, isso aqui é arroz e feijão também, né? Ah, Wi-Fi Mode, Wi-Fi AP. Eu tenho que, né, declarar que esse cara é um AP, né? Aí eu faço soft AP SSID password, o serial print line conectado, né? Certo? Vamos lá. Essa função aqui, gente, void, status, void, por que é void, né? Porque eu não retorno nada, retorno vazio. Status change, o que eu estou passando de parâmetro aqui, gente? Eu estou passando pin number e pin status, ou seja, eu digo que o pino tal mudou de status ou não mudou de status. Aí o que eu faço? Se ele mudou de status, pin mode, eu dou pin mode, pin number, é output, você concorda? Porque o cara, eu vou acender o LED, né? Eu vou acender o LED que equivale ao status do pino lá. Aí o que eu faço? Eu dou um digital write, pin number e pin status, de forma que se o pin status é 1, significa que ele vai jogar 1 lá, ele vai dar um digital write 1 lá, daí acende o LED. Você entendeu? Então só faz isso aqui, é um callbackzinho simples de tudo, né? Você vê que não precisa ficar assustado com o callback, né? Aí, gente, o que faz o loop? O loop só faz isso. Remote server.loop, o método que eu criei. Certo? Gente, olha a simplicidade do negócio. Esse códigozinho de nada que eu mostrei aí faz tudo aquilo lá de multi-client, callback, tudo. E onde que está toda a parafernália do negócio? Não, e outra coisa bacana também. Fala assim, pô, Fernando, você colocou só com 2 botões, eu quero pôr 15 botão, põe 15 botão lá. Não precisa fazer nada, é simples de tudo. Porque a gente criou uma lib para fazer isso. Então, isso que eu estou querendo mostrar, deixa eu falar aqui, estou querendo mostrar o seguinte. Normalmente, a maioria de vocês está acostumado a criar programinha de 60 linhas, em que você vai escrevendo tudo lá, quase que no corpo do setup e do loop. Mas vocês estão percebendo o poder que tem quando você cria uma lib? Você está entendendo? É um negócio muito poderoso. Agora, tem um negócio. Se você sabe programar em C, você tem que dar um passo à frente. Qual é esse passo? Você precisa começar a aprender a programar orientado a objeto, que é o C++. A maioria, eu vou falar para você que 95% das pessoas que eu conheço não programam em C++ no Arduino, programa em C puro. O que o cara faz lá? No mínimo, no máximo, ele chama um método, um objeto ponto método. Só isso que ele faz, mas na verdade é como se ele estivesse chamando uma função. Ele enxerga dessa maneira. Você está entendendo? Agora, não dá. Quando você vai fazer programação de uma coisa um pouco mais avançada, você cai nessa situação de ter que programar em C++, entendeu? Não dá, às vezes, para você fazer código puro, código C puro. Não é que não dá, até dá, mas não é prático, entendeu? Porque, graças a Deus, o Arduino, o framework Arduino, ele foi construído em cima do GCC. E em cima do GCC você pode programar C, C++, você tem, sabe? Cara, é um compilador muito poderoso. O compilador do Arduino, na verdade, ele é um compilador poderosíssimo. Ele tem o GCC como base. Você entendeu? Então, vamos voltar só aqui que tem um negócio que eu tenho que te falar agora. Vem cá. A questão das libs, né? Primeiramente, nós vamos construir as libs que serão constituídas, né? Ó, deixa eu colocar em vermelho aqui, fica melhor. pin.h, remote.h, remoteclient.cpp, remoteserver.h e remoteserver.cpp. Então, a próxima aula, eu vou explicar, lógico, você já vai ter baixado esses arquivos, se você quiser já ir olhando, esses arquivos estão todos bem comentados,
mas eu vou fazer questão de, na próxima aula, detalhar. Ah, Fernando, o que é essa palavra class? O que é essa palavra private? Esse negócio de public aqui, o que é isso? Entendeu? Então eu vou explicar, porque isso faz parte do aprendizado de Arduino IDE também. Você tem que saber orientação ao objeto, é uma coisa que é muito importante. Até porque se você programa em Python, tem orientação a objeto lá, se você programa em Node, tem orientação a objeto lá, entendeu? JavaScript tem orientação a objeto. Então, sim, é difícil hoje em dia você falar assim, não quero programar orientado a objeto, entendeu? Você vai acabar tendo que entender um pouco desse negócio, certo? Bom, o que eu queria falar hoje era isso, tá? E até o próximo vídeo.